Zelensky afirmou que a guerra da Rússia na Ucrânia deve terminar o mais tardar em 2025 e apelou a progressos na adesão de Kiev à NATO. O furacão Milton já atingiu a Flórida, tendo deixado milhares de pessoas sem eletricidade. Rafael Nadal, um dos tenistas mais lendários de sempre, anunciou o fim da carreira aos 38 anos. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a guerra da Rússia na Ucrânia deve terminar o mais tardar em 2025 e apelou a progressos na adesão do seu país à NATO. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war no later than in 2025. And we are counting on President Biden's leadership. We rely on the strong and wise steps of Britain, France, Germany and Italy to bring security and peace to Europe. Zelensky falou durante uma visita à cidade croata de Dubrovnik, onde participa na terceira reunião da Cimeira Ucrânia-Sudeste da Europa. Espera-se que os participantes na Cimeira adotem uma declaração conjunta de Dubrovnik, semelhante às assinadas nas cimeiras de Atenas e Tirana. Zelensky também assinou um acordo com o primeiro-ministro croata que promete uma cooperação a longo prazo entre Kiev e Zagreb. Entretanto, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que será impossível alcançar a paz na Ucrânia se o país se juntar à aliança da NATO. No seu discurso semanal, Maria Zakharova acusou o Ocidente de tentar transformar a Ucrânia num trampolim para o confronto com a Rússia. Kiev continua a aguardar uma resposta dos parceiros ocidentais relativa aos pedidos de utilização de armas de longo alcance para atingir alvos em solo russo. A Turquia retirou os seus cidadãos do Líbano numa altura em que o conflito entre Israel e o grupo militante Hezbollah se intensifica. Milhares de pessoas fizeram fila para embarcar no navio da Marinha Turca para uma viagem de 10 horas até Mersin, no sul do país. Anlatılacak gibi değil. Bizim evin aşağısındaki sokağı bombaladılar. O saatten beri ben halas artık Beyrut'ta kalmak istemiyorum dedim. I hope this war will end soon because we left our family there. I left my husband there. So hope to come back soon. Na semana passada, o Irão disparou quase 200 mísseis contra Israel depois do país de Benjamin Netanyahu ter intensificado os ataques aéreos no Líbano e de ter matado vários comandantes do Hezbollah. O primeiro-ministro israelita prometeu retaliar o ataque do Irão, mas não confirmou quando nem como isso iria acontecer, no que seria uma nova escalada do conflito no Médio Oriente. Já o ministro da Defesa de Tel Aviv disse que uma possível retaliação seria letal, apesar dos Estados Unidos terem instado Netanyahu a ser cauteloso. Israel continua a bombardear Gaza ao mesmo tempo que expande a sua operação no Líbano. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que a ofensiva em Jabalia é uma tentativa de impedir o Hamas de se reagrupar. Entretanto, o Ministério da Saúde palestiniano anunciou que o número de mortos no conflito ultrapassou os 42 mil, não tendo feito distinção entre militantes e civis. O furacão Milton atingiu a Flórida na quarta-feira à noite e encontra-se em categoria 3 depois de terem sido registadas rajadas de vento que atingiram os 160 km por hora. As autoridades locais emitiram avisos de inundações rápidas para quase 2 milhões de pessoas em Tampa, São Petersburgo e Clearwater. Também mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade, sendo esperado que os cortes de energia aumentem à medida que o Milton se desloca pelo estado. Dado que milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas para trás, foram criados abrigos em toda a Flórida para as acolher. No entanto, muitas pessoas optaram por ficar em casa. Para estas pessoas, o governador da Flórida deixou um aviso. Stay inside and stay off the roads. Floodwaters and rushing storm surge are very dangerous. Stay put until the storm is passed. If you are in Sarasota, Manatee, some of those areas where the eye of the storm is going, it may be where things calm down for a minute. Just understand that means you're in the eye. It's going to go back and get really nasty very soon. So don't go outdoors until it is confirmed safe.
As operações de busca e de salvamento prosseguem depois de vários tornados terem espalhado pela Flórida antes da aproximação de Milton, destruindo cerca de 125 casas. A tempestade Kirk chegou à Europa com danos em Portugal e Espanha. A França também está em alerta máximo. No norte e noroeste do país, prevê-se que num único dia chova tanto como num mês inteiro. Nos digues ont été renforcés et rehaussés. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On est quand même toujours inquiet, prêt à bondir avec les agents techniques pour, s'il y a lieu, on sortira les bateaux et on avertira toute la population. A tempestade era um furacão quando se deslocou entre as Bermudas e os Açores. Chegou a atingir a categoria 4, a segunda mais grave, durante um breve período. Desde então, a Kirk perdeu força e passou a ser uma tempestade pós-tropical. Em Portugal já provocou inundações e deixou 300 mil pessoas sem eletricidade. A Proteção Civil registrou mais de 1000 ocorrências, a maioria relacionadas com a queda de árvores. Em Espanha registaram-se ventos fortes e chuvas, o que já causou atrasos e cancelamentos de voos. Em algumas zonas do país, segundo a comunicação social local, as ondas atingiram 7 metros de altura. Espera-se que a Suíça, a Bélgica, os Países Baixos e a Alemanha também venham a sentir o impacto da tempestade nos próximos dias. A família e o declínio demográfico vão ser os temas centrais da segunda edição do Congresso da Família organizado pelo Partido dos Conservadores e Reformistas Europeus, que acontece na Croácia entre os dias 18 e 20 de outubro. Numa conferência realizada em Roma, o secretário-geral do partido explicou a importância destes tópicos na agenda política dos conservadores. Un tema è sicuramente il punto di vista valoriale, sul quale i conservatori hanno un'idea molto chiara. Grande apertura a tutti i tipi di diritti, ma con la famiglia al centro. Poi ci sono le sfide economiche che le famiglie affrontano e quindi questo verrà ragionato con degli economisti. Poi ci sono le sfide tecnologiche, perché non dimentichiamoci che oggi uno degli elementi di crisi della famiglia è l'abbandono del dialogo a favore del social media. O evento vai contar com a presença de 300 delegados de todo o mundo, entre eles estão representantes de várias forças da direita. A missão dos conservadores e reformistas europeus é reforçar os laços entre a direita em torno de valores comuns. Quando si parla di famiglia si riunisce tutto e quindi avremo membri del Partito Popolare, avremo membri dei Patrioti, ovviamente la maggioranza dei membri sarà del Partito Conservatore Europeo. In generale il progetto di ECR è quello di essere il centro del dialogo, quindi il punto di raccordo dove si possa parlare alla nostra destra e alla nostra sinistra e nel futuro io spero di andare ancora più a sinistra. A família e a luta contra a crise demográfica que afeta a Europa estão há muito tempo no centro da agenda dos conservadores e reformistas europeus. In Italia indubbiamente abbiamo dei numeri preoccupanti che devono essere posti all'attenzione e al centro dell'agenda politica del governo, cosa che in realtà il governo Meloni ha già fatto con una serie di stanziamenti. Uma das maiores lendas de sempre do ténis, Rafael Nadal, anunciou que vai deixar os cortes no final do próximo mês. A decisão foi anunciada num vídeo publicado na rede Instagram. O espanhol de 38 anos disse que os últimos 2 anos foram difíceis, com várias limitações que o obrigaram a abandonar vários torneios. Nadal descreveu a decisão como difícil, mas disse que tudo na vida tem um princípio e um fim. É o melhor tenista da história de Espanha e vai retirar-se do ténis profissional depois das finais da Taça Davis desta época, em novembro. Nadal teve uma carreira impressionante com 92 títulos, incluindo 22 do Grand Slam. Venceu Roland Garros 14 vezes, um recorde absoluto que lhe valeu o epíteto de rei da terra batida. Reconhecido pelo espírito incansável e capacidade de recuperar de lesões, a história do espanhol vai para além dos números, estabelecendo-se como uma figura emblemática da história do desporto mundial.
A União Europeia deu luz verde a um empréstimo de 35 mil milhões de euros à Ucrânia. Será reembolsado gradualmente através dos juros sobre os ativos russos congelados no início do conflito. As reservas estrangeiras russas ascendem a cerca de 270 mil milhões de euros, dos quais 210 mil milhões estão na União Europeia. Os lucros são estimados entre 2,5 e 3 mil milhões de euros por ano. Em junho, o G7 previa entregar coletivamente 45 mil milhões a Kiev até ao final do ano. Mas foi preciso colocar mais dinheiro em cima da mesa, porque Washington condicionou a participação no acordo a uma extensão das sanções europeias contra Moscou. There is a risk that at some point sanctions against Russian assets will not be extended, because for extension there should be unanimity voting for this, and so the future flows of revenues from Russian assets can be disrupted. As sanções são votadas por unanimidade de 6 em 6 meses, mas a União Europeia gostaria de renová-las de 3 em 3 anos para conseguir maior estabilidade. Os Estados Unidos receiam também que qualquer Estado-membro que bloqueie as sanções possa fazer descarrilar o plano. A Hungria já declarou que iria travar qualquer alteração ao regime de sanções até às eleições presidenciais norte-americanas. The United States, for example, might be considering a supplemental towards the second half of the year after the elections. But there is no guarantee that that might move forward. There's a lot of hesitancy, in particular, if Donald Trump were to win the election, what might his plans be for both aid as well as for moving towards a ceasefire. Kiev é livre de decidir de que forma utilizará estes fundos. A bola está agora no campo do Parlamento Europeu, que tem de aprovar a medida.